Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a crise da Primeira República. Nós vimos todas as características da Primeira República, a República da Espada, República Oligárquica, falamos sobre os movimentos que existiram nesse período. Os últimos, inclusive, foi a Coluna Prestes, e o movimento tenentista. E agora nós vamos ver como esse período da Primeira República acabou, tá? Vem aqui comigo, acompanhem nos slides pra gente seguir aqui uma linha de raciocínio, tá bom? Não se esqueçam de fazer relatório dessa aula, tá bom? Sempre que houver aula de conteúdo, façam relatório, tá? Olha só aqui então, naquela mesma apresentação, que nós já vínhamos trabalhando. Então, acontece ali diversas manifestações, que abalam o poder do governo, como o movimento operário, que nós já falamos, o movimento tenentista, e para coroar tudo isso acontece a Revolução de 1930. Qual o contexto dessa Revolução de 1930? Primeiro de tudo, precisamos entender que a nível mundial está acontecendo a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, estimula, influencia uma crise generalizada no mundo em termos econômicos. E isso vai afetar os cafeicultores, afeta o café, as potências, os Estados Unidos, que eram grandes compradores de café do Brasil, deixam de comprar por conta dessa crise de 1929, tá? Uma crise então generalizada que começa nos Estados Unidos e que vai influenciar, que vai acabar afetando toda a economia mundial, tá? Mais pra frente, antes de falar aí de outras questões, por exemplo, o próximo conteúdo nosso é a Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos ver a Revolução Russa e aí a gente entra em crise de 1929, então isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Por enquanto, basta vocês entenderem que em 1929 acontece uma crise econômica por conta da quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York em 1930, e isso acaba influenciando uma crise generalizada em termos econômicos a níveis mundiais. No Brasil, isso afeta à medida que os compradores de café deixam de comprar o café e isso acaba acumulando mais uma vez os excedentes de café e a gente deixa de vender e isso afeta também, abala a nossa economia, tá bom? Seguindo aqui então, o rompimento do pacto do café com leite, daquela política do café com leite, é um dos pontos principais que afetam e que influenciam essa Revolução de 1930, que é o evento que vai marcar o final dessa Primeira República e dar início a um novo período político-econômico no Brasil, tá bom? O que acontece com essa política? Vamos relembrar aqui rapidamente, A política do café com leite é uma política de revezamento do governo entre São Paulo e Minas Gerais. Há uma quebra, nessa aliança, nesse acordo. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre isso foi amigável, Houveram aí conflitos ao longo dessa República Oligárquica. Mas aqui, nas eleições de 1929, acontece uma quebra muito forte, e que é isso que vai implicar nesse movimento aí da Revolução de 1930, ou o golpe de 1930, depende muito do historiador, depende muito do ponto de vista que está se abordando, tá? E isso contribui para que a Primeira República chegasse ao final. Então, o rompimento do pacto do café com leite era a vez de Minas Gerais indicar o candidato, porém São Paulo indica o paulista Júlio Prestes para a sucessão do presidente Washington Luiz. Então, Washington Luiz era um candidato paulista e, de acordo com a sucessão, ele deveria indicar e apoiar um mineiro. Ao invés disso, ele indica um paulista, Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos deixar claro para vocês não confundirem, beleza? E isso vai gerar aí uma insatisfação e um conflito, digamos assim, entre essas oligarquias. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba
formam a Aliança Liberal, com os candidatos de Getúlio Vargas, e aqui já aparece esse grande personagem da história brasileira, né, que era gaúcho, e João Pessoa, que era paraibano, para presidente e vice, respectivamente. Então, olha só, vamos entender. Os outros estados, as outras oligarquias, se sentiram traídas, principalmente Minas Gerais. Junta-se ao fato de muitas pessoas, muitos setores já estarem insatisfeitos com a Primeira República, principalmente com o voto de Cabresto, uma série de problemas, né, que essa Primeira República enfrentava. Então juntaram-se algumas oligarquias. Minas Gerais, que está revoltada pelo fato do Washington Luiz não ter apoiado um candidato mineiro e sim um paulista. Rio Grande do Sul, que já tinha ali crescendo um movimento, né, tenentista, inclusive o Getúlio Vargas, que é o candidato que entra aqui para presidente, né, que se candidata para presidente, fazia parte desse movimento tenentista também. E o João Pessoa, que era paraibano, tá bom? Então, eles se candidatam, que juntos formam-se a Aliança Nacional, lançando a candidatura de Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa vice. Naquele período as chapas eram separadas, tá bom? Não é unido igual agora, a gente vota numa chapa única de presidente e vice. A Aliança Liberal recebe apoio de alguns tenentes e classe média urbana, além de várias outras oligarquias dissidentes, né? Então essa Aliança Liberal acaba ganhando aí apoio de vários outros setores que estavam insatisfeitos com essa Primeira República. O Júlio Prestes vence em eleição fraudulenta, então nas eleições, no final das contas, quem vence é o candidato apoiado pelo Washington Luiz, Júlio Prestes, e isso dá brecha para que haja um questionamento dessas fraudes eleitorais, né, por conta do amplo apoio e do grande apoio que a Aliança Liberal tinha. Tá? Então, mesmo ele se revoltando e fazendo uma grande campanha e tendo pessoas ao seu lado, quem ganha é o Júlio Prestes. Mas ele nem chega a assumir o poder, porque antes disso, lá na Paraíba, lá em João Pessoa, vai acontecer uma treta muito louca que o João Pessoa acaba sendo assassinado. Que não tem nada a ver, de fato, com as eleições, né, e a questão fraudulenta, enfim, ele morre, ele é assassinado por conta aí de conflitos familiares, por conta de conflitos ali na sua região, na sua cidade. No entanto, o assassinato dele é utilizado como uma espécie de bode expiatório, uma espécie o assassinato dele. Então isso abre brecha, né, para que eles possam utilizar o assassinato do João Pessoa como pretexto aí para acusar o Washington Luiz de ter mandado matar o João Pessoa. E isso começa ali a ganhar força no Brasil, de forma que vão se estourar diversos protestos no Brasil, questionando a candidatura, questionando a vitória do Júlio Prestes nessas eleições. Né? Então percebam ali esse ambiente de confusão, né, no Brasil em 1929, nas eleições de 1929. Então só para recapitular, para que vocês entendam, né? Haveria eleições em 1929, né? E era a vez de o candidato da vez, que era o Washington Luiz, né? Ele era o presidente do Brasil, ele tinha que indicar, ele era paulista, ele tinha que indicar um mineiro. Ao invés dele indicar um mineiro, ele indica um paulista, o Júlio Prestes. As outras oligarquias vão se revoltar, vão se unir e formar a Aliança Nacional. Quais são essas oligarquias? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Lança a candidatura de Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa para vice-presidente. Naquela época eram chapas separadas. Nessas eleições vence o Júlio Prestes, aquele candidato apoiado pelo Washington Luiz. Vence o candidato da vez, mas ele nem chega a assumir, porque o João Pessoa é assassinado, né? E colocam a culpa do assassinato dele no Washington Luiz. Começam a dizer que quem mandou matar foi o Washington Luiz. Tá? Apesar de não ter tido a ver com as eleições,
em si. O fato é que eles vão utilizar esse pretexto aí para questionar o resultado, para questionar a vitória do Júlio Prestes. Começa a pipocar aqui no Brasil uma série de movimentos de protestos contra a candidatura, contra a eleição aí, a vitória de Júlio Prestes. Isso então faz com que haja uma agitação popular muito grande, né, após o assassinato aí do João Pessoa lá na Paraíba. O exército resolve depor o presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes e entrega a presidência ao comandante em chefe da revolta, que era o Getúlio Vargas. A partir desse momento, então, Getúlio Vargas dá início a um período da história brasileira, né, um novo momento dessa história brasileira, que é aí a Era Vargas, né? A Era Vargas se inicia então em 1930 e ela vai acabar apenas lá em 1945. Inicialmente se instala um governo provisório, mas depois o Getúlio Vargas aí vai conseguindo, né, se colocar no poder por várias outras estratégias. Enfim, a partir então da chegada ao poder de Getúlio Vargas, encerra a Primeira República, tá bom? Vou deixar linkado aqui no vídeo abaixo para vocês assistirem, então, mais um vídeo falando sobre essa crise da Primeira República e peço que vocês se assistam com bastante atenção. Não precisa fazer relatório, resumo deste vídeo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção porque esse vídeo vai ajudar também vocês a responderem as questões aí da próxima aula, tá bom? Antes de encerrar a nossa aula, vamos corrigir aquela atividade que ficou da semana passada, né, sobre o movimento tenentista. Coloquei para vocês fazerem um texto, né, para vocês lerem um texto e responder as questões no caderno. Vou ler o texto junto com vocês e responder as questões, tá? Então, leia o texto a seguir e responda as questões no caderno. Vivandeiras em marcha. Quem diria que as mulheres pudessem suportar as fadigas daquela campanha, quando a virilidade do homem às vezes fraquejava? No entanto, cerca de 50 mulheres, representantes do belo sexo, compartilharam todas as peripécias da longa marcha. Seguiam maridos ou amásios, rivalizando com eles até em bravura. Apesar da conformação física mais fraca e mesmo da inferioridade biológica, elas nunca demonstraram fraqueza. É que a alma simples da mulher brasileira é feita de sacrifícios e de martírios. É esse o sentimento que fez das vivandeiras umas abnegadas. Assim, o capitão Ítalo Landucci, integrante da coluna Prestes, via as mulheres que acompanhavam a marcha de militares por 13 estados brasileiros, entre 1824 e 1927. Há poucos registros históricos sobre as vivandeiras, termo que vem do francês vivander, e designa a pessoa que negocia víveres nas feiras, nos arraiais e nos acampamentos militares, especialmente as mulheres que acompanhavam com essa finalidade tropas em marcha. Em julho de 1924, a participação das mulheres na rebelião de São Paulo, que daria início à marcha, foi ousada. Durante os dias da revolta, mulheres conspiravam nas trincheiras e escreviam artigos em jornais ressaltando a causa revolucionária. Outras, com extrema convicção política, militavam pelas ruas, colocando cartazes, incitando soldados legalistas a aderirem às tropas rebeldes. Muitas acompanharam os feitos da coluna Prestes e o seu vai e vem pelo jornal clandestino 5 de julho, pregando cópias dos comunicados mimeografados em postes. Os jornais que retratavam de formas variadas bandoleiras, amazonas, piedosa enfermeira, mulheres à la garçonnet, revoltosas, criminosas rebeldes e mulheres guerreiras.
Nessa trajetória, 25 mil quilômetros pelos sertões do Brasil, as mulheres se fizeram presentes e desempenharam atividades variadas. Algumas chegaram ao exílio, outras morreram em situações trágicas. Caminharam, cavalgaram, pegaram em armas, espionaram, cuidaram dos feridos, deram e receberam amor, tiveram filhos, salvaram vidas e venceram a hostilidade dos companheiros. Esse é o texto da Maria Meire de Carvalho, Vivandeiras em Marcha, aí publicado na Revista de História Nacional, da Biblioteca Nacional. Vamos aqui às questões para que a gente possa discutir aqui. Número 1. Qual foi a participação feminina na Revolução Tenentista em São Paulo? Ora, aqui no texto deixa claro a participação dessas mulheres, em trincheiras, e que muitas vezes elas eram até mais corajosas e mais fortes que os próprios homens. Vou colocar aqui o trecho para vocês do que seria uma resposta completa para essa questão. Lembrem-se, meninos, que nessa aula vocês vão fazer relatório do conteúdo só, da primeira parte dessa aula, falando sobre a crise aqui da Primeira República. Essa segunda parte da aula, que é correção, vocês vão corrigir, tá? Então, não precisa tirar foto novamente e me mandar, beleza? Então, respondendo aqui a questão, as mulheres, lutavam nas trincheiras, escreviam artigos em jornais, militavam pelas ruas, colando cartazes, incitando soldados legalistas a aderir às tropas rebeldes, pregavam em postes cópias mimeografadas dos comunicados de Prestes. Então, essa era a participação das mulheres nessa coluna Prestes aqui, nesse conflito, tá bom? Vamos para o número 2. Além das adversidades enfrentadas por todos, as vivandeiras também enfrentaram a hostilidade de seus companheiros. O que isso significa, Obviamente, uma mulher naquele período, as mulheres, elas ainda sofriam, ainda sofremos de muitos preconceitos, pois vivemos uma sociedade muito machista. Imaginem vocês naquele período em que na cabeça dessas pessoas era um senso comum de que a mulher precisava estar em casa, cuidando do seu marido, cuidando da casa. Então, ao enfrentar essas batalhas, ao enfrentar ali essa estrada, até mesmo elas enfrentavam preconceitos até mesmo dos seus próprios maridos. Então, aqui uma resposta, uma sugestão de resposta seria que essas mulheres enfrentavam os mesmos problemas que os homens, além do preconceito de seus próprios companheiros, como a gente acabou de comentar aqui. Número 3. De acordo com o relato de um de seus companheiros, as mulheres eram vistas? Essa visão demonstra preconceito? Olha só a resposta aqui. De acordo com o depoimento, apesar de sua fraqueza biológica, as mulheres da coluna eram vistas dentro do movimento como bravas e corajosas. Sim, essa visão demonstra preconceito em relação às mulheres, então consideradas biologicamente inferiores. Mas os adjetivos elogiosos dos integrantes do movimento mostram que elas vinham conquistando importância e destaque. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando mais uma vez que o relatório dessa aula é apenas lá da parte de conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.